Oi, gente, tudo bem? Estou de volta com a graça de Deus e dar continuidade à nossa leitura da Bíblia. Estamos em 1 Crônicas. Hoje vamos ler 19, 20 e 21. Capítulo 19, 20 e 21. Antes vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para pedir, Pai, que o Senhor perdoe os nossos erros, os nossos pecados, Pai. E te agradecer por mais este dia, por poder estar aqui e ler mais uma vez o seu livro sagrado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor. E peço ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento, Senhor, e fique conosco, Pai, ajudando na leitura, Senhor. Ajude a cada um de nós, Pai. Nos dê entendimento e sabedoria. Peço ao Senhor que abençoe e proteja a todos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Vamos ao 19. Todos prontos? Vamos começar? Então vamos. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Hanum se tornou rei. Davi disse: Eu serei bondoso com Hanum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Hanum para mostrar sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Hanum, os líderes amonitas disseram a ele: O Senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele nos mandou aqui como espiões. Eles os mandou aqui como espiões, a fim de ficarem conhecendo a nossa terra, para poderem conquistá-la. Então Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhe dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltasse quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Hanum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso, contrataram na Mesopotâmia e em Maacá e Zoba, na Síria, carros de guerras e soldados de cavalaria. Pagaram por isso mais de 34 mil quilos de prata. Desde aquela época, né? O povo na guerra brigando, né? Com Israel. Agora está a China se juntando com mais alguns países, tentando, né, para poder atacar Israel. Vamos ver, né? Que Deus tenha misericórdia do povo de Israel. Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado e o exército do rei de Maacá foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles
Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, a sua capital, e os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abissai e as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. Se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo e aí eles também fugiram de Abissai e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam no lado leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Sobaque, o comandante do exército do rei Hadadezer, de Zoba. Quando Davi soube disso, reuniu o exército israelita, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e seu exército mataram 7.000 soldados sírios que guiavam carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria. Também mataram Sobaque, o comandante sírio, quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder, e os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Terminamos o 19. Vamos para o 20. Davi conquista a cidade de Rabá. Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe saiu com o seu exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e o obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Aqui vê as batalhas contra os gigantes filisteus. Algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Isso aconteceu quando Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lame era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda uma batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes que tinha
6 dedos em cada mão e em cada pé. Esses gigantes desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 3 que foram mortos por Davi e os seus soldados eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate. Agora nós vamos para o 21. Davi manda contar o povo. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numerosos do que é agora, ó rei. Todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. O inimigo buzina na orelha até a pessoa cair, né? Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. Perdoa-me o que fiz. Foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vai e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Deus é bom demais, né? Ainda deu 3 coisas para ele escolher ainda. Gade foi falar com Davi. Contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma dessas 3 coisas. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Aí Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. E o próprio Senhor me castigue, porque ele é misericordioso. E é mesmo. Melhor ser castigado por Deus, porque é o pai. O pai nunca vai judiar do seu filho além. Agora um estranho ou outra pessoa vai judiar e vai fazer tudo que de mal, né? Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém. Mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo
todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor, meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu à ordem do Senhor e foi como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreno, quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifícios no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração e, por isso, ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus, que Moisés havia feito no deserto, e o altar onde os sacrifícios eram queimados, ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Então nós terminamos também o 21. E obrigado, Senhor, por mais essa leitura, Pai. Fique com Deus, todos vocês. Que Deus abençoe a cada um.